Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Maximilian Knight, Renascimento de um Black, Parte 9, Capítulo 103. Um simples aceno de mão como eu fazia quando criança, e uma película de escudo ensanguentado surgiu à minha frente, absorvendo o feitiço. Imediatamente formei grossas agulhas de sangue e com toda a minha força de vontade, as lancei em Peter, mirando em seus ombros, cotovelos e joelhos. A velocidade do voo era muito alta. Com um som de esmagamento simultâneo, os cotovelos, ombros e joelhos de Peter Pettigrew literalmente explodiram, como em uma animação japonesa, e ele começou a cair no chão sem perceber o que estava acontecendo. Imediatamente enviei estupefaça para cima dele e corri com a aceleração. Ahim! Gritou Peter, finalmente enviando sinais de dor ao cérebro. A dor parece ter sido tão intensa que derrubou parcialmente o estupefato. Mas a morte dele não me beneficia mais, o que significa? Vulnera Sanentur, pronunciei, apontando minha varinha para Rabicho. O sangue parou instantaneamente, e um pouco dele voltou para o meu corpo na medida necessária. Max. Peter me reconheceu através das lágrimas de dor. Seu rosto ficou ainda mais terrível, distorcido por uma careta de angústia e desespero. Max, você é um menino tão bom. Arg, você não vai me matar, vai? SSSS. Fiquei surpreso por um momento com esse discurso, mas imediatamente me recompus. Nunca se sabe o que o inimigo diria durante uma luta. Enviei alguns estupefaça para o corpo ferido de Rabicho e o coloquei para dormir. Isso não foi suficiente, então lancei um feitiço de estase, graças à biblioteca de Hogwarts por sua coleção insana de conhecimento. Mas não foi o suficiente, eu não poderia deixar um rato na câmara secreta uma segunda vez. Quem sabe o que ele pode fazer sem braços e pernas? Afinal, ele de alguma forma encontrou a varinha. O Grimório tinha um feitiço bastante simples para transformar os inimigos em belas estatuetas de troféu no estilo dos mestres de porcelana alemães. Essas estatuetas de cores claras são obtidas com cores muito nítidas, mas baunilha, de tons mais claros. Um aceno de varinha. A visualização de uma estrutura geométrica complexa de linhas quebradas de diferentes espessuras e uma dúzia de símbolos semelhantes a hieróglifos egípcios. E em vez do coto de Pedro Pettigrew, uma estatueta leve e com aparência de porcelana surgiu na montanha de ossos. Ela simplesmente exalava beleza, estilo e antiguidade. Mas quanto mais você a observa, mais você se sente imbuído da desgraça do homem retratado. Com pernas e braços quebrados, vestígios de ferimentos, doença e horror indisfarçável nos olhos, e um rosto distorcido por um grito silencioso. Arrepiante. Preciso me apressar para escondê-lo na bolsa. Uhul! Uma coruja deu sinais de vida, seus olhos amarelos brilhando na penumbra do salão. Sem perder tempo, peguei um caderno e uma caneta da minha bolsa, rasguei um pedaço de papel e comecei a escrever um bilhete para Black. Pensamentos me passaram pela cabeça no caminho, mas desta vez os analisei com o pensamento crítico pelo menos 2 vezes. O primeiro e óbvio pensamento foi que as coisas não aconteceriam como no cânone, e Black talvez não conseguisse levar Ron para a casa dos gritos. Ele não receberia ajuda de Bichento, que ainda estava na loja de animais. Em geral, nem tudo é assim, o que significa que preciso criar as circunstâncias necessárias. O bilhete para Black era curto e dizia: descobri um rato animago em nosso quarto fingindo ser o familiar de Ron Weasley, e tenho uma vaga dúvida de que você se interessaria. Proponho que nos encontremos na Casa dos Gritos no dia 30 de dezembro. Sem assinaturas, é claro. Você pode me passar outro recado? Perguntei à coruja. E eu estarei esperando por você no corujal com a carne. A coruja se arrepiou um pouco, mas saiu voando e pousou na minha mão que havia sido deixada de lado. Para Sirius Black, o cão animago. Black Green, murmurei, entregando o bilhete na pata da coruja. A coruja piou e voou pelo tubo de entrada, e eu não hesitei em pegar a varinha de Peter, guardá-la na minha bolsa e seguir em direção à saída, agarrando-me à superfície do tubo com o feitiço pernas de aranha, subindo. Em geral, durante todo esse tempo, eu poderia ter procurado uma passagem normal ali. Ainda assim, eu gostava desse tipo de movimento, tanto um aquecimento físico com uma liberação explosiva de poder quanto um exercício mágico, porque o feitiço pernas de aranha precisa ser mantido por um esforço intencional, que facilmente se perde durante movimentos físicos. Já de pé no banheiro com o barulho da porta se fechando, reapliquei o feitiço de camuflagem e pensei, era isso que eu deveria ter feito com Peter desde o início. Suponha que eu pudesse escondê-lo na distorção espacial que é a bolsa com a extensão invisível, e também em um estado de estase e transformação em um objeto. Nesse caso, acho que é possível evitar a detecção no mapa do maroto em 99%. E, em geral, a bolsa é um lugar bastante seguro porque está sempre comigo. Com esses pensamentos em mente, cheguei ao corujal quase ao mesmo tempo que a coruja da escola sem nome. Chamei o elfo doméstico com a carne e dei um presente à coruja, que começou a comer os pedaços convenientemente fatiados com evidente felicidade e uma sensação de realização, sob os olhares invejosos dos outros pássaros. De volta à sala comunal e depois ao meu quarto, descobri que Potter ainda não estava lá. Agora eu precisava pensar um pouco mais sobre a armadilha para Black, caso ele aparecesse ali às pressas para pegar um traidor. Achei essa opção ainda mais provável porque, na história do cânone, Black estava literalmente delirando com essa ideia. Essa ideia era obsessiva e parecia preservar o que restava de sua sanidade. E o que não fosse preservado poderia muito bem encorajar Black a invadir a sala comunal de forma frenética e desesperada. Talvez ele nem hesite em interrogar alguém. Capítulo 104. O que poderia ser usado como armadilha?
É aqui que entra o problema. As armadilhas do Grimório são puramente letais, e eu não preciso de vítimas aleatórias, mas podem ser porque não tenho uma amostra da carne de um mago em particular. Ah, que idiota! Existem armadilhas não apenas para um mago específico, mas também para o tipo de magia. Mesmo na biblioteca bastante comum do castelo, encontrei um feitiço para identificar um animago. É absolutamente universal. Funciona em absolutamente qualquer animago, o que indica alguma unificação dessa habilidade entre os magos, independentemente de características e parâmetros individuais. E nos feitiços do Grimório, há um esboço das premissas do encantamento para a conversão forçada do animago à forma humana, uma conversão dolorosa e paralisante. Ainda assim, que presente Malfoy me deu ao me convidar para aquele francês naquela época. Mesmo que com a maior parte desse conhecimento eu possa ser enviado para Azkaban até o fim do mundo. Bem, de acordo com as leis de hoje. De repente, um pensamento engraçado me ocorreu. Na história de Harry Potter, havia um incrível Deus Ex Machina para duas adolescentes com talentos alternativos, Hermione Granger. Não, sério. Acontece alguma coisa ruim, ninguém sabe o que fazer ou como agir, e aqui está Hermione. Rapazes, eu vi um feitiço em um livro de leitura de luz aqui que é perfeito para resolver o nosso problema. Depois de esperar o retorno de Potter, certifiquei-me de que ele fosse para a cama e conjurei Somnus em todos. Só depois disso comecei a imaginar a necessária construção mágica de linhas na ponta da varinha, visualizando-a alimentando-se de magia. Em uma atmosfera tão calma, eu conseguia até sentir o movimento da magia. Então não estou treinando em vão. Freenfanieter. Uma bolha azul brilhante inchou na ponta da minha varinha e caiu, espatifando-se no chão, espalhando-se como uma onda sobre a água. Essa onda percorreu o chão, objetos e paredes, convergindo de volta para o teto e desaparecendo. Agora, se o animago decidisse visitar esta sala, certamente se arrependeria de tal ação precipitada. No entanto, também é necessário lançar um feitiço de advertência sobre a entrada de um estranho na sala. Formei outro constructo na ponta da minha varinha, canalizei a magia e disse: Utlan, Geti. Outra gota, só que brilhando em amarelo, repetia o efeito visual dos círculos na água, mas ao contrário do feitiço anterior, você precisa especificar as pessoas ignoradas pelo feitiço. Além de mim, é claro, fui automaticamente incluído nesta lista. Mantendo o esboço ativado do feitiço em minha mente, caminhei até cada um dos rapazes, apontando minha varinha para eles e murmurando. Eigenum marcando com a segunda parte do feitiço amigos. Só depois disso, com a consciência tranquila, fui dormir. Os dias que antecederam o Natal passaram a uma velocidade estonteante. Eu ficava procurando a estatueta de Peter na minha mochila. De manhã, antes de correr, depois de correr, antes de tomar banho, depois de tomar banho, na aula e durante os intervalos. A leve ansiedade não diminuiu. E a falta de ação de Sirius Black gradualmente levou à ideia de que ele esperaria por uma reunião na cabana e não correria para jogar o baú nas barricadas. Decidi ficar para as férias. Hermione estava ansiosa para passar as férias com os pais, mas ao mesmo tempo queria ficar. No entanto, minhas palavras de despedida para um bom passatempo e os dementadores surgindo no horizonte acima da floresta ajudaram a menina a tomar a decisão certa. Os exames semestrais passaram num piscar de olhos, como se nunca tivessem acontecido. Uma festa festiva e na manhã seguinte, os alunos que queriam voltar para casa nas férias embarcavam no trem, e havia mais deles do que o normal, assim como no ano passado por causa do basilisco. 25 de dezembro. Uma festa de Natal em um ambiente familiar e amigável entre os professores e apenas alguns alunos, entre os quais os gêmeos Rony, Harry e eu. Até mesmo aqueles que normalmente ficam por vários motivos partiram para visitar amigos para uma pausa dos dementadores. Algumas pessoas de várias casas, exceto a Sonserina, ficaram. As férias chegaram. Passei absolutamente todo o meu tempo treinando, estudando por conta própria e visitando a cozinha de Hogwarts, comendo de tudo para o deleite dos elfos domésticos. Já me preparando para dormir no dia 29, voltei a prestar atenção à leve sensação de ansiedade que não me abandonava. Em breve tudo estará decidido. Olhando ao redor do quarto, notei que Harry e Rony ainda não estavam lá. Poderia muito bem ser que estivessem praticando o patrono. Potter se gabou recentemente de que Lupin lhe mostrou esse feitiço e lhe disse como lançá-lo. Bem, Potter definitivamente está treinando. Se algo o atingir na cabeça, ele simplesmente não desiste. Quanto a Rony, ele está apenas observando, sentado no sofá ao lado dele. Capítulo 105. Eu já estava à beira do sono quando fui trazido de volta à realidade pelo sinal dos feitiços de segurança do quarto, que imediatamente preencheram o ar com um chiado constrangedor e agonizante. Peguei uma varinha debaixo do travesseiro e pulei da cama, como se tivesse recebido o comando acorde. Mesmo sem estar orientado no espaço, fortaleci-me com a ajuda da hemomancia passiva e, como uma metralhadora, joguei um punhado de Expelliarmus reducto, estupefaça e encarceroso na direção da fonte sonora. O quarto ficou barulhento. Lumos voaram da minha varinha para o teto. No canto da sala, um verdadeiro vagabundo jazia amarrado em uma pilha de trapos. Emaranhados sujos de cabelo preto pendiam até os ombros, longe de pele saudável, barba por fazer e um olhar completamente frenético de olhos azuis pousado em mim. Incrédulo, coloquei Black para dormir, aplicando estase e transformando-o em uma estatueta. Porcelana linda, mas é melhor não olhar atentamente para os detalhes. Rapidamente pegando uma sacola com coisas e Peter dentro, joguei Black no mesmo lugar. Vesti meu hobby, e sob um complexo de feitiços de ocultação. Corri para um dos poucos lugares invisíveis no mapa do maroto e no sistema de segurança teoricamente existente de Hogwarts, a Câmara Secreta. Sem obstáculos ou aventuras, cheguei ao local, mas de vez em quando, ouviam-se sons de comoção no castelo. Esse idiota deixou-se avistar. Abre SSSSSS. Mergulhando na passagem, sibilei ao longo do caminho para fechá-la.
Depois de passar pelos canos, me vi novamente nas masmorras, no chão de ossos. Afinal, no inverno aqui, o frio é simplesmente mortal. Ainda bem que vesti uma capa de inverno e no geral me vesti. O feitiço de aquecimento é uma porcaria dolorosamente instável, porque você pode congelar com eles de qualquer maneira ou superaquecer. Para trabalhos de longo prazo, nos quais você não pode se distrair, eles são categoricamente inadequados. Deixando a bolsa cair no chão e pegando a estatueta de Black, joguei-a um pouco mais longe de mim, imediatamente apontando minha varinha. Finite incantatem. Feitiço de cancelamento versátil e poderoso, não importava quem dissesse o quê. A estatueta flutuou como plasticina, transformando-se quase instantaneamente em um Black reclinado. Ele ainda estava em seus trapos, tão sujo quanto, mas não amarrado e totalmente consciente. Ele estava obviamente em choque, mas eu joguei encarceros nele. Black foi imediatamente amarrado com cordas, mas permaneceu em silêncio, apenas me olhando com olhos alucinados. Esperando. Senhor Black. Não posso dizer que estou feliz em conhecê-lo, mas tenho uma proposta para você que deve lhe interessar. Black ficou em silêncio, esperando. Mantive a guarda alta, ouvi a magia e observei atentamente os movimentos até então ausentes. Vou te contar diretamente. Peguei Pedro Pettigrew. Pelo menos é o mesmo homem da velha foto mágica sem dedo, e é um rato animago. Tirei a estatueta de Peter da minha bolsa e a mostrei a Black, mantendo-me a uma distância segura. Havia luz suficiente ali para ignorar os lumos. Mesmo assim, preciso descobrir de onde ela vem daqui sem janelas e luminárias. Sirius reconheceu seu inimigo até mesmo na estatueta, e agora respirava com mais frequência. Seus olhos ficaram mais arregalados e acho que até rosnou algumas vezes. Mas permaneceu em silêncio. Guardando a estatueta de Peter na minha bolsa para chamar minha atenção de volta, falei novamente. Eu te darei Pedro Pettigrew, mas preciso de algo em troca. Você me entende? Sim, respondeu ele, apenas uma palavra com a voz rouca. O que você quer por essa cara de traidor? Eu não gostei particularmente do olhar do Black, mas ainda assim. O anel do chefe da casa. Após alguns segundos de silêncio, Black começou a rir baixinho, mas cada vez mais alto a cada segundo. No final, sua risada louca e estridente ecoou alto pelas masmorras do castelo por alguns minutos, até que o prisioneiro de Azkaban começou a tossir vagamente, lembrando-a de um paciente com pneumonia. Você fez um ótimo trabalho. Para pegar o que está debaixo do seu nariz. Black começou a rir novamente, mas dessa vez a tosse o fez parar quase imediatamente. Mesmo assim, eu troco o rato pelo anel. Me dá ele agora. Gritou Black bruscamente, se contorcendo nos limites e me olhando com um olhar furioso. Agora. Vou matar esse traidor aqui mesmo. Anel, respondi calmamente, e segundos depois Black se acalmou. Anel e um rato, não de outra forma. Desde o começo, toda essa história com você me pareceu um absurdo, e quando vi Peter Pettigrew no mapa do maroto, tudo ficou suspeito demais. Você não tem culpa, tem? A culpa é minha, disse Black baixinho, olhando para o chão de ossos. A culpa é toda minha. Você me dá o anel do chefe da casa Black. Eu te dou o rato. Tudo é muito simples. Sirius Black ficou em silêncio. Talvez pensando, talvez não. É mais perto do que você pensa. Tem um estoque não muito longe de Hogwarts. Me deem um rabicho, gritou Black de repente. Me deem ele, e eu trago o anel assim que lidar com ele. Não, isso não vai dar certo. Você fez um estardalhaço com sua ação. Harry Potter tem um mapa. Ele viu Pettigrew também, e deve ter contado ao professor Lupin. E Lupin, por sua vez, contou a Dumbledore. Ou talvez não. Mas de qualquer forma, eles têm um mapa. Você será pego antes de sair do castelo, junto com Pettigrew. Mas me escute. Agachei-me a 5 metros de distância de Black. O ministro Fudge não permitirá que seu caso seja reconsiderado de forma alguma. Se você for inocente, isso seria um golpe para as autoridades passadas e presentes, para a Suprema Corte dos Bruxos. Seria um precedente que não pode se manter. Black é inocente. Quantos outros como ele estão em Azkaban? Essa será a principal questão. Além de minar as autoridades, isso provocará uma onda de novos julgamentos, e quem sabe quantos comensais da morte serão libertados por 1 centavo. Mesmo que vocês dois sejam entregues ao Aurora, Pettigrew morrerá tragicamente no isolamento, e o cadáver, juntamente com as testemunhas e os documentos de sua detenção, serão perdidos. Ou uma opção ainda mais simples, execução no local. Pettigrew for acidentalmente não reconhecido e morto por algo poderoso, e você será entregue aos dementadores aqui mesmo, nos terrenos de Hogwarts. E depois? O quê? Gritou Black. Esse desgraçado precisa ser morto. Preciso me vingar. Eu vou tirar você daqui. Me diga onde fica o seu esconderijo. Eu levo vocês até lá. Você e Peter. Você me dá um anel, eu te entrego o Pettigrew, e depois faça o que quiser. Você vai me levar? Nos seus braços? Em resposta, peguei a estatueta de Pettigrew novamente e a joguei no ar brincando. Black acompanhou o voo da estatueta com olhos frenéticos, bem como o desaparecimento da estatueta na bolsa. Não é difícil. Concordo. Na Casa dos Gritos, você pode entrar lá. Multar. Capítulo 106. Apontei minha varinha bruscamente para Black. Estupefato, adormecido, transformado em uma estatueta, e colocando-a em uma bolsa, fui até a saída. No topo do cano, encostado em uma passagem fechada, abri-a com a língua de cobra. Examinei o espaço ao redor do Gomenum Revelio. Apliquei um complexo de feitiços de ocultação e corri até a saída de Hogwarts. Enquanto corria para o portão principal, encontrei MC McGonagall correndo nervosamente, mas o que me surpreendeu foi que o portão principal de Hogwarts estava aberto. Talvez alguém tivesse saído para patrulhar lá fora? Deixa pra lá. Saindo do castelo, corri para o Salgueiro Lutador. Os outros acessos podem e serão fortemente vigiados. Dementadores.
Ao chegar ao salgueiro e não ver nenhuma perseguição ou qualquer outro vestígio, acelerei e me fortaleci com hemomancia ao máximo, correndo para a caverna coberta de neve. Como em câmera lenta, a árvore ganhou vida e seus longos galhos, como chicotes, decidiram me matar ou me jogar para o lado. Desviei de um golpe vertical, imediatamente pulei e deixei um chicote horizontal passar por baixo de mim. Mais alguns saltos e manobras, e em um ataque, literalmente voei para dentro da caverna. Silêncio. Tirando minha varinha do coldre no antebraço, conjurei lumos. Sem perder mais tempo, desci pelo buraco subterrâneo curvado. A terra congelada gelava minha mão desagradavelmente, mas depois de alguns minutos, saí pela escotilha no chão. Um quarto escuro e empoeirado. As tábuas do assoalho rangiam furiosamente sob meus pés, e uma corrente de ar vinha silenciosamente dos cômodos vizinhos através das paredes frágeis. O interessante é a ausência de neve nos cantos, que devia estar ali por causa dessas correntes de ar. Após conjurar lumos multima, várias esferas voaram da ponta da varinha, iluminando suavemente o cômodo e se espalhando pelos cantos, uniformizando a luz e preenchendo todo o espaço. Tirando a estatueta de Black, removi o feitiço, mas não o prendi novamente. Ele imediatamente se levantou e olhou ao redor. Nós estávamos. Sirius olhou para mim. Um feitiço interessante. Mantive meus olhos nele com minha varinha em punho, mirando na cintura. Sob uma luz azulada tão artificial, o Black pálido parecia uma ameaça. Eu queria matá-lo imediatamente para minha própria segurança. Anel. Rato. Toque, eu disse energicamente. Ok. Garoto Black sorriu, mas a loucura em seus olhos ainda estava lá. Sirius olhou ao redor do quarto, a cama antiga e quase destruída, um guarda-roupa bambo com portas entreabertas. Com um passo confiante, ligeiramente curvado, caminhou até o armário e tentou movê-lo. Me deu uma varinha, garoto. Empurrei minha varinha silenciosamente para o lado, empurrando o armário com telecinesia infantil. Mesmo assim, com uma varinha, esses truques infantis são um pouco mais fortes e fáceis. Nem senti o fluxo de magia. Forte. Black se ajoelhou e tentou arrancar a tábua do assoalho. Tentei com o coração, mas sem sucesso. Ele até bateu com raiva. Me deu uma varinha, garoto. Ele repetiu como um disco quebrado. Afaste-se. Black deu um passo para trás, e comecei a me mover para poder vê-lo e ao assoalho ao mesmo tempo. Avançar. Não seja paranoico, garoto, hehe. Black sorriu para todos os 32 dentes podres. Uma imagem terrível, dada a aparência geral de um morador de rua e a sujeira grudada no rosto. Repito pela última vez. Entendi. Black estendeu os braços em um gesto defensivo e começou a se afastar de mim de um jeito que não me agradou. Olhei para onde eu queria vê-lo, e ele sorriu e assentiu em concordância. Agachei-me mantendo os olhos em Black, e praticamente toquei a tábua do assoalho com minha varinha, deixando a magia sair e ouvindo como era. Ela passou livremente por baixo da tábua, mas encontrou algum obstáculo logo abaixo. Normalmente, quando há feitiços, a magia externa é absorvida um pouco ou, como água, envolve o objeto. Levantei-me e dei alguns passos, usando telecinesia para mover a tábua do assoalho. Ela voou para o lado com um rangido. Agora eu. Você não pode fazer isso sozinho, disse Black, esperando que eu concordasse. Assenti, e Sirius caminhou lentamente até o esconderijo aberto, agachou-se, mordeu o dedo e espalhou algo no chão com ele. Alguns segundos depois, e com a mesma lentidão, Sirius tirou uma caixinha, colocando-a ao seu lado no chão. Para que eu pudesse ver, ele a abriu e entre alguns papéis e uma sacola aparentemente cheia, tirou um anel com uma pedra preta. Primeiro, o rato. Ele ainda me pertence, e você não pode tirá-lo de um cadáver. Só voluntariamente. Ou um duelo, mas você não me dá uma varinha, garoto. Black sorriu. Responda a algumas perguntas. Sei que você jogou fora, e eu estava disposto a negociar até mesmo para saber onde exatamente. Por que está aqui? Jogou fora? Não, eu não consegui. Você tem que se esforçar para se livrar dele. James e eu, nós. Black quase saiu da realidade e caiu nas lembranças. Estávamos procurando um jeito. E esta cabana? Hogwarts. Lembrança das melhores e mais perigosas brincadeiras. Capítulo 107. Não disse mais nada, apenas tirei a estatueta de Peter da minha bolsa com a mão livre e a joguei no chão. Black assistiu a tudo isso como se estivesse enfeitiçado. Como se esperasse que a estatueta se transformasse magicamente em Pettigrew assim que atingisse o chão. Mas isso não aconteceu, e com um baque estrondoso, ela rolou meio metro e congelou. Seja gentil, garoto. Black sorriu, ainda olhando para a estatueta, e até se curvou um pouco como se estivesse sendo puxado. Dê a ele uma aparência mais animada. Finita Encantatem lancei preguiçosamente um feitiço na estatueta, e ela quase instantaneamente se transformou em Pettigrew. Black estava prestes a correr para o ataque, mas como se tivesse tropeçado e batido em uma parede invisível, olhando com espanto para o homem gordo e feio que o uivava, cujos braços e pernas balançavam nos lamentáveis pedaços de carne, mas não sangravam. SSSS. Pettigrew uivou, e quando através das lágrimas recém-derramadas ele viu Black, ele gritou de partir o coração, tentando rastejar para longe nos tocos. Black olhou para mim, um tanto chocado. Ele resistiu à detenção, dei de ombros. Ele até jogou a Avada Kedavra. Precisei acalmar um pouco o entusiasmo dele. Sirius, gritou Pettigrew histericamente. Sirius, amigo. Você? Não. Lembra como éramos amigos. O olhar de Sirius finalmente perdeu o sentido, e ele quis se jogar em Pettigrew e rasgá-lo com as próprias mãos. No instante seguinte, vários eventos aconteceram ao mesmo tempo. Estou usando telecinesia. Tirei o anel das mãos de Black e o coloquei no bolso esquerdo da minha calça. A porta do quarto se abriu e Lupin apareceu na porta com uma varinha em punho, com Potter e Weasley se aproximando atrás dele. Fiquei em choque total com a situação, mas ainda estava fora da vista daqueles caras. Imediatamente fui até a parede e lancei um feitiço de disfarce em mim mesmo.
Reducto! Gritou Lupin, e Black foi ligeiramente arremessado para longe por um feitiço deliberadamente enfraquecido, destruindo simultaneamente uma peça de roupa decente no local do impacto, transformando-a em cinzas. Eu também adoro esse feitiço, mas me concentro em seu impacto sobre os elementos orgânicos, deixando buracos nas roupas como se fossem balas. Lupin entrou na sala, seguido por Potter e Weasley com vestes de inverno e chapéus de um lado. Pettigrew congelou e ficou em silêncio, surpreso, e Potter estava prestes a correr em direção ao Sirius derrubado com os punhos, mas Rony e Lupin o impediram com a mão livre. Remo, gritou Pettigrew. Estou tão feliz em vê-lo, velho amigo. Ajude-me rápido, Black quer me matar. As crianças estavam prestes a ajudar Pettigrew, mas Lupin os deteve e caminhou em círculo em direção a Black, mirando no aleijado Pettigrew e Black com uma varinha, um de cada vez. Só então Rony e Harry viram o estado do homem gordo. Potter empalideceu e Rony se dobrou em um espasmo, cobrindo a boca com a mão. É realmente tão ruim assim? Olhei para Pettigrew. Bem, os ossos estão para fora, e a carne está dilacerada, a aparência geral é horrível, e uma mancha de algum tipo está se espalhando por baixo. Lupino caminhou até Black, que rolou de costas com um suspiro e um chiado. Por que você fez isso com ele? A voz de Lupin estava pesada, e por quê? Porque ele se escondeu até agora. A menos que não tenha sido você. E você não teve tempo de me contar. Black apenas assentiu. Peter se agitou novamente, mas com tais membros, todas as suas manipulações foram inúteis. Lupin estendeu a mão para Black e o levantou. Ambos começaram a sorrir, e quando Lupin o levantou, o abraçou com um gemido de velho amigo. Potter e Rony os encararam em choque. Você está com ele a uma. Harry se irritou, apontando um dedo acusador para Lupin. Você tem uma porra de uma varinha nas mãos. Conjure algo neles e depois descubra. Harry, Black murmurou. Você se parece tanto com James. Não ouse dizer o nome dele. Potter gritou mais forte do que nunca, e eu queria tapar os olhos para não ver o drama. Eles confiaram em você. E você os traiu. O quê? Não. O guardião do segredo não era eu. James sugeriu esse traidor. Black soltou um grito, apontando a mão para Pettigrew, que estava rastejando para algum lugar novamente. Vamos, Peter, conta pra gente como foi. Você não entende. Pettigrew soluçou. O Lorde das Trevas. Ele é medroso. Ele sabe como persuadir. Eu não tive escolha. Sirius tentou correr em direção a Pettigrew novamente, mas Lupin o impediu. Pare, Sirius. Precisamos entregá-lo ao Ministério. Espere com sua vingança. Esperar? Black encarou Lupin incrédulo. Esperar? Estou esperando há 12 anos. Em Azkaban. Pettigrew uivou mais forte do que antes. Naquele momento, o professor Snape, em sua túnica negra, entrou correndo na sala pela porta aberta, apontando sua varinha para Black e Lupin. Que presente de Natal incrível você decidiu dar a toda a Inglaterra, professor Lupin. Severo, escute. Não quero saber de nada, Snape retrucou, olhando para Pettigrew e o resto da turma. Aconteça o que acontecer aqui, quaisquer esqueletos dos seus armários que vocês exponham. Black continua sendo um criminoso que deveria ser entregue aos dementadores imediatamente. Potter, Weasley, afastem-se deles. Para a saída, Potter e Weasley caminharam cuidadosamente até a muralha. Weasley estava chocado com tudo o que estava acontecendo, e Potter estava decidindo algo por si mesmo. Amaldiçoei todos baixinho. Por que eles não podem ficar sentados no castelo? Ainda preciso do consentimento de Sirius para entregar o anel ou duelar. Bem, ou a morte dele, mas por algum motivo não considero essa opção. Em geral, os eventos estão começando a tomar um rumo ruim, e agora, o que é surpreendente, tudo está muito regular. Bem, isso é sério? Um esconderijo secreto na Casa dos Gritos com o anel do chefe da casa? É isso, eu definitivamente consigo sentir a magia, como na casa de Grimmauld, mas a explicação é muito sentimental. Muito ilógica. Muito. Tudo droga neste mundo é muito. Capítulo 108. Estupefaça, gritou Potter, e a figura de Snape voou como um coágulo escuro para dentro da grande e velha cama de dossel, quebrando o ar e derrubando toda a estrutura para dentro. Uau! Exclamou Rony. Você é meu herói. Isso foi inesperado, Harry sorriu Lupin, e Sirius caiu na gargalhada. Quero saber a história toda. Tudo bem, Black assentiu. É muito simples. Seus pais, Harry, precisavam se esconder. O diretor sugeriu o feitiço Fidelius, comigo como fiel do segredo. Ninguém pode entrar no local guardado por Fidelius a menos que o fiel do segredo o guie ou revele. Para outros, o lugar simplesmente não existe. Lilian e Tiago só o nomearam o fiel do segredo porque eu sugeri. Achei que era o plano perfeito. Voldemort certamente veria atrás de mim. Jamais imaginaria que usariam uma coisa fraca e sem talento como Pedro. O diretor queria lançar os feitiços ele mesmo, mas Tiago também sabia executá-los, então recusamos. E então, ele os traiu, resumiu Harry. Black permaneceu em silêncio, olhando feio para Pettigrew, e então, de repente, olhou ao redor. Onde está o menino? Knight, perguntou Lupin. Quem? Black perguntou sem entender. Onde está o filho do Comensal da Morte? Ele estava aqui. Sirius, meu amigo, espere. Seguimos Max Knight no mapa. Ele cresceu entre trouxas. Besteira. Black disparou. Você é cego, Moone? Ele é uma cópia da Narcisa. Você esqueceu de quem ela é esposa? Não sou cego, mas olhei os arquivos pessoais dos alunos. Ele simplesmente não conseguia. Do que você está falando? Potter interrompeu a conversa. O que o Max tem a ver com isso? Ah, deixa pra lá, Black dispensou. De qualquer forma, eu já fiz um. Deixa pra lá. Lupin caminhou até Pettigrew e começou a recitar alguns feitiços sobre ele, recolocando seus membros no lugar, fundindo-os parcialmente. Que tolice, francamente.
Nós o entregaremos aos aurores, disse Harry, pesaroso. Nós o entregaremos a eles, e poderemos absolver você. Absolvição? Black sorriu amargamente. Eu não preciso dessa absolvição, porra. Eu quero morto. Nós o absolveremos, e ele será sentenciado a um beijo de dementador. Pettigrew queria dizer algo, mas Lupin jogou silêncio nele. Harry, Rony, peguem o professor Snape e vamos embora. Precisamos fazer tudo de acordo com as regras. Não se preocupe, Sirius. Lupin se levantou, afastou-se de Pettigrew e deu um tapinha no ombro de Black. Tudo vai ficar bem. Mobile corpus. O corpo silencioso de Pettigrew voou e pairou no ar. Os garotos pegaram Snape pelos braços e o grupo se dirigiu para a saída da cabana. Caminhei furtivamente atrás deles, ponderando as palavras de Black. O que ele já fez? Um testamento? Precisarei consultar Lady Valburga. Quando saímos, uma brisa fria de inverno soprou sobre nós. Decidi escoltar aqueles cavalheiros até o castelo e garantir que nada de estranho acontecesse. No entanto, assim que estávamos a 1 dúzia de metros do barraco e prestes a descer, a lua surgiu por trás das nuvens. Aí está, fiz uma careta de tristeza. Embora Lupin só tenha esquecido de beber a poção no fim do ano. Olhando para o professor, que entrou em pânico instantaneamente, duvidei de repente das minhas conclusões. Ele olhou com medo para a lua cheia e toda a turma parou observando. Professor? Perguntou Ron, que percebeu que algo estava errado. Ei, Moone, Black imediatamente pulou em sua direção. Você não se esqueceu de beber a poção, não é? Remus. Lupin lançou a todos um olhar tão culpado que ficou claro que ele havia esquecido. Mas que diabos! Tão levado pelo mapa, pela ansiedade no castelo, pela penetração de Black e tudo mais que se esqueceu de tudo no mundo. Black também percebeu que algo estava errado e gritou para os outros. Corra! Corra! Remus! Amigo, segure firme. Os meninos, sem entender nada, começaram a recuar com Snape nos ombros. Lupin deixou cair a varinha e Pettigrew caiu pesadamente na neve. Ver um homem se transformar em lobisomem não era uma visão agradável. Os membros se deformavam e alongavam, a geometria do crânio mudava lentamente com um ruído surdo e estridente. A pele ficava cinzenta, coberta de pelos curtos, o peito se expandia em solavancos, rasgando roupas. Parecia que o estalar de ossos podia ser ouvido do outro lado da floresta proibida. Remus, você é humano. Lembre-se. Tentou exortar seu amigo quase transformado, Black, mas o lobisomem apenas o jogou para o lado com sua pata em garras e o uivou para a lua. Ele é um lobisomem, exclamaram Potter e Weasley em sincronia. Eles jogaram Snape na neve e estavam prestes a correr até Black para ajudar, mas ele os deteve com um gesto. Corram, seus tolos. Deixem comigo. Naquele momento, Black se transformou em um grande cão preto e investiu contra Lupin, capturando completamente sua atenção. Pettigrew rastejou com seus membros curados até a varinha que Lupin havia deixado cair. Ele rastejou até ela, pegou-a e a direcionou para si. Expelliarmus, gritou Potter, e um raio do feitiço arrancou a varinha das mãos de Pettigrew. Mas era tarde demais, ele começou a se transformar, junto com suas roupas, em um rato. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 109. Lancei silenciosamente o feitiço de rastreamento que aprenderá no Grimório em Pettigrew e Black. Depois de esperar que Lupin e Black rolassem morro abaixo, garanti que os rapazes agarrassem Snape pelos braços novamente e o arrastassem para o castelo. Fortalecendo-me com hemomancia e concentrando-me no feitiço de rastreamento, corri atrás de Pettigrew. A descida íngreme da colina, a vegetação rasteira, a floresta proibida. A escuridão mística e os raros raios da luz brilhante da lua mal iluminavam meu caminho pela neve branca. Dementadores se sentiam próximos, mas isso não impediu Pettigrew, que em sua forma de rato, corria incansavelmente, mas eu era mais rápido. Com a ajuda da telecinesia da varinha, agarrei o rato e imediatamente lancei nele um feitiço que o transforma de volta em humano. O corpo pesado de Pettigrew desabou na neve e ele rolou de costas. Max. Sem ouvi-lo, usei a mesma telecinesia para rasgar as mangas de seus braços curados de suas roupas, expondo a marca escura em seu braço esquerdo. Comilariz. Uma bola espiral translúcida voou para o peito de Pettigrew, rasgando quase todo o corpo e espalhando-o em uma espiral semelhante com tripas, sangue e respingos. De repente, senti um cheiro de tripas e merda. Droga, isso é algum tipo de Rasengan. Eu não tinha visto o resultado daquele feitiço na travessa do tranco, mas sabia. O pior de toda essa história é que eu não senti nada. Desde aqueles tempos, quando li e assisti a história de Potter em uma vida passada, sempre pensei que Pettigrew deveria ser morto. No entanto, Black pode precisar de provas, então fui até um grande pedaço de carne, uma cabeça sobrevivente no pescoço e alguns centímetros de ombros. Um aceno curto e brusco da varinha. Seco. Agora preciso garantir que Black não morra, preciso do consentimento dele para entregar o anel. Provavelmente. Acho que sim. É uma pena que eu não tenha elaborado esse ponto. Acelerei novamente com a hemomancia e corri para o segundo marcador, que se contraía de forma suspeita na conexão mental. À medida que acelerava até a velocidade máxima, sentia-me cada vez mais inquieto. Quando cheguei à pequena clareira, notei Black deitado, exausto, na orla da floresta, mas não foi isso que me incomodou. Uma atmosfera monstruosamente opressiva, vinda da presença dos dementadores. Ao olhar para o céu, fiquei atordoado e surpreso. Inúmeros dementadores voavam no céu, e todos desciam cada vez mais. Alguns deles mergulharam em Black e, como uma espécie de aspirador de pó, sugaram dele uma substância translúcida como ar. Puta merda, sussurrei, xingando baixinho. Como é que eu consegui entrar nessa merda? A aura dos dementadores pressionava impiedosamente, e 1 dúzia deles decidiu sugar a alma não só de Black, mas também a minha. Inaceitável. Concentrei-me em simular as emoções mais felizes com todas as minhas forças, completamente desconectado da negatividade da aura nociva. Ao longo do caminho, comecei a sacudir minha magia à força, até o máximo que conseguia manter sem ejeção. Ergui minha varinha para o céu.
Um patrono comum não funcionaria aqui, mas o pulso do patrono, que requer apenas muito mais energia e outras visualizações, com a retenção forçada de feitiçaria no ponto. Specto Patronum. Eu mesmo fiquei cego pela luz azul que brilhava rapidamente na ponta da varinha. Senti como se um mar de magia estivesse concentrado em um ponto, que direcionei a força para a varinha, passando-a pelo prisma da felicidade. Clarão. Uma onda de choque se espalha pelas laterais de uma cúpula azul brilhante, dilacerando e banindo dementadores. Acumulação e outro clarão. Atrás dele, há outro e mais outro. Uma dor aguda e repentina no lado direito do meu corpo tirou minha concentração, e a força enorme do impacto me jogou no chão. RRR. Eu queria gritar de dor. Acelerei e lancei algum seducto em alguém grande, mas quase inutilmente, criando imediatamente um monte de lâminas ensanguentadas do chão, do ar, ao meu redor. Das minhas mãos com o simples desejo de me livrar do inimigo desconhecido. O peso desapareceu, as criações do sangue desapareceram, mas a dor na lateral, no ombro, no braço, na perna. O sangue pulsava em meus ouvidos, e um uivo distante e lamentoso pôde ser ouvido, um uivo familiar. A aceleração da hemomancia me tirou do choque da dor e me trouxe de volta à realidade após uma profunda concentração em emoções positivas por patrono. Não há mais dementadores por perto. Levantei-me e examinei os locais dos ferimentos. Metade do lado direito sangrava e através dos restos de roupas rasgadas, posso ver a carne rasgada, uma costela quebrada e outra quase nua. A hemomancia passiva estancou o sangramento. Não parecia muito bom, como uma marca de mandíbulas grandes. A mão direita sofreu menos, apenas uma mordida. A perna direita está dilacerada por garras. Perto dali, na neve, há vestígios de sangue e patas grandes, como as de um lobisomem. Não há pânico. Há apenas uma raiva fria de mim mesmo e de todos ao redor. Mas também a acalmei, graças à oclumência. Os problemas devem ser resolvidos e não ficar furioso. Capítulo 110. Vulfera Sanentur. Comecei a apontar minha varinha para os ferimentos, mesmo tendo estancado o sangramento com hemomancia. No entanto, se eu perder a consciência, junto com isso, o controle sobre a habilidade, e eu sangrarei até a morte. O feitiço devolve o sangue ao corpo e fecha feridas até mesmo de magia negra. Fecha, mas não cura. Há vestígios do sangue de outra pessoa na neve e o meu voltou. Joguei a bolsa na neve, abri-a e comecei a procurar por todos os tipos de frascos. Tenho muitos vazios do abate, o basilisco permaneceu. Tirando um deles com a ajuda da telecinesia de uma varinha, joguei um pouco de neve embebida no sangue de outra pessoa. Vou encontrar e matar esse desgraçado. Infelizmente não posso fazer isso agora. Mancando, cheguei até Black, que aos poucos recobrava os sentidos. Tirei a cabeça de Pettigrew da bolsa pendurada no meu ombro esquerdo e a joguei na frente de Sirius, que a observava com um olhar vago. Por que eu tenho que fazer tudo sozinha? Minha voz saiu um pouco rouca e as palavras abruptas. Dói respirar. De você, Black, permissão para passar o anel. Tirei um anel do bolso e mostrei a ele. Arg. Maldito filho dos comensais da morte. Black ofegou rolando de costas. Eu abdico, pego e vou embora. A sensação clara da magia do anel em minha mão mudou um pouco, e percebi uma coisa simples. Agora ele é meu. Havia uma compreensão igualmente clara de em qual dedo colocá-lo, o anelar da minha mão esquerda. Coloquei o anel imediatamente. Nada demais aconteceu. Apenas o anel foi ligeiramente reduzido para se ajustar ao tamanho do dedo. As vozes das pessoas começaram a chegar aos meus ouvidos. Não morra, Black. Tirei a varinha de Pettigrew da minha bolsa e joguei na frente de Black. Sem me despedir, lancei um feitiço de disfarce em mim mesmo e corri para o castelo sob a intensificação da hemomancia, tentando manter distância dos meus perseguidores de ouvido. A cada minuto que passava ficava mais difícil me mover, e a dor crescente se tornava insuportável. Os portões do castelo permaneceram tão abertos quanto antes, e eu facilmente voltei por eles, correndo em direção à câmara secreta. Somente quando entrei na mesma sala com um chão de ossos, dei vazão aos meus sentimentos, batendo na parede com magia e sangue com a mão direita. Paredes rachadas, faixas de sangue, lascas de pedra e uma nuvem de poeira. Droga. Controle-se. Sem emoções. Sem emoções, apenas controle a mente. Depois de examinar mais uma vez as feridas deixadas pelas mandíbulas do lobisomem, comecei a literalmente derramar sobre mim vários feitiços para desinfecção e cura, não de licantropia, mas de lama banal. A infecção por licantropia é inevitável, e o tratamento apenas amenizará as consequências. Ficarei doente uma vez por mês. Me tornarei um inválido mágico e físico. No entanto, a ausência de tratamento não fará isso, e quanto ao próprio fato de me transformar em lobo, tenho um mês. Um mês para resolver esse problema. O frio das masmorras da câmara secreta diminuiu à medida que eu me dirigia ao salão principal. Diminuiu, mas não desapareceu. Somente no próprio salão, nas imediações da carcaça de basilisco abatida, que jazia ali sem alguns órgãos internos e pele, o frio se tornou suportável, e as roupas de inverno me salvaram. Depois de alcançar diretamente a carcaça, materializei a espada do espírito e cortei alguns pedaços grandes da carne ainda fresca e descongelada. Porque eles não gostam de mestres trabalhando com a carne. Sussurrei para mim mesmo, arrastando os pedaços para longe da carcaça. Minha força se esvaía diante dos meus olhos. Porque eles não gostam de curandeiros blacks. Desabei no chão frio do salão sombrio e escuro, respirei fundo e apontei minha varinha para os pedaços de carne, imaginando claramente o processo de formação e ativação das construções mágicas dos feitiços do Grimório. E a resposta é simples. Eu não tinha forças para pronunciar a forma verbal em uma língua desconhecida, mas era desnecessário. Não houve flashes ou efeitos visuais. Era como se os pedaços de carne de basilisco tivessem se transformado em líquido, mantendo sua textura.
fluindo em direção aos meus ferimentos. Uma dor aguda percorreu o lado direito do meu corpo e, com ela, uma coceira insuportável. Apenas alguns segundos e os pedaços desapareceram. Os feitiços os desintegraram completamente em materiais de regeneração de tecidos. A dor diminuiu junto com a coceira, e eu simplesmente me esparramei no chão de pedra. A água murmurava ao longe, deixando meu cérebro desconfortável. Não deveria estar fluindo naquela temperatura. Mas não era isso que me incomodava naquele momento. Não havia sentido em examinar o corpo, as cicatrizes permaneceriam. Pelo menos até eu encontrar um jeito. Agora preciso trabalhar na questão da minha própria cura. A mão com o anel ergueu-se diante do meu rosto. Era bem simples, ouro branco com alguns monogramas e uma pedra preta lisa com uma caveira gravada. Havia uma nítida sensação de magia no anel, tornando-se mais meu a cada segundo, se assim posso dizer. Até então, não parecia haver necessidade de rituais adicionais ou algo do tipo. Quantos problemas com um anel e um idiota? Certo, 2 idiotas, eu também não sou melhor. O que eu sei sobre lobisomens e licantropia? Quase nada até agora, não encontrei literatura sobre o assunto. E isso significa que preciso pesquisar. Então, de manhã, vou à biblioteca. Estou muito exausto agora mesmo. Capítulo 111. Reunindo toda a minha força de vontade, levantei-me do chão, ainda me sentindo fraca, mas isso não é surpresa. Saí da câmara secreta sob um complexo de feitiços de ocultação, e então fui para a sala comunal da casa e depois para o meu quarto. Não havia nenhum homem no quarto. Bem, não me importa onde eles estejam. Preciso dormir, então vou me trocar agora mesmo, deitar e pensar um pouco. Espera, eu pisquei e já é de manhã? E os caras já estão dormindo no quarto? Acontece que o dia de ontem me deixou completamente exausta. Levantei e me toquei, escutei, nada grave. Sentei-me na cama, não tive tempo para pensar ontem. Primeiro, apesar da situação nada invejável de ser mordido por um lobisomem, eu deveria continuar meu treinamento matinal. Havia 2 motivos para isso. Eu nunca havia quebrado minha rotina antes, exceto por dormir demais uma vez. Seria estúpido se não fossem as testemunhas da corrida diária e outras atividades físicas. Interromper a rotina de treinamento pode levantar questões. O segundo motivo é que tudo isso não é motivo para desistir dos meus treinos. A hora que eu havia economizado não era grande coisa, e eu não iria me negligenciar como Lupin. Concordando comigo mesmo, levantei-me, vesti minha roupa de ginástica e fui correr. Já na escadaria da torre principal, encontrei o professor Snape, cujo humor não me permitia sequer um aceno de saudação. Tudo bem. O resto da rotina matinal transcorreu sem excessos, e não notei nenhuma mudança radical em mim, exceto pelas cicatrizes, eu a sentia. Arrumei tudo, e com tristeza indisfarçável, olhei para um dos conjuntos de roupas de inverno que precisavam ser guardados no fundo da minha mala. Joguei-o no ombro e fui tomar café da manhã no salão principal. Os professores estavam quase todos presentes. Lupin parece estar correndo pela floresta em algum lugar, tendo perdido a cabeça, mas ele voltará amanhã. Durante as férias de inverno, o salão nobre tinha apenas uma mesa para os professores e uma mesa comum para os que ficavam. Parece que geralmente sou o único aluno que decide comparecer ao café da manhã. Bom dia, acenei para os professores enquanto me sentava à mesa e recebi uma resposta simétrica. O café da manhã apareceu imediatamente na minha frente, e não esperei muito para começar a comer. Parece Dumbledore falou. Você, Sr. Knight, foi o único aluno que decidiu se juntar a nós no café da manhã? Parece que sim, dei de ombros, mastigando meu bacon. Pelo menos o Rony e o Harry ainda estão dormindo. É, jovem, sorriu o diretor. Nesse caso, vou lhe contar as boas novas. Eu não fui o único que parou de comer por antecipação. Os professores também se voltaram para o diretor. De acordo com informações verificadas, Sirius Black não retornará a Hogwarts, o que significa que os dementadores partirão em breve. Tenho um encontro com o ministro logo após o café da manhã para discutirmos o assunto. Bem, graças a Merlin, Flitwick bateu palmas. Isso vai precisar ser comemorado com hidromel. Feliz, sibilou McGonagall, escondendo um sorriso. Não na frente das crianças. Ah, qual é, Minerva? Sorriu o pequeno professor. Acho que o Sr. Knight não tem a mínima ideia sobre as diferentes bebidas. Quem sabe, professor? Dei de ombros com um sorriso. Quem sabe? Mas de qualquer forma, as notícias são muito boas. Mas qual é o motivo, diretor? Eles o pegaram? Não, ele ainda está por aí. Mas como eu disse, de acordo com informações verificadas, ele não tentará se infiltrar em Hogwarts novamente. Ele provavelmente já caiu em si e foi se recuperar de Azkaban. Então, com o tempo, a ameaça se tornará ainda maior. Dumbledore assentiu com fingida seriedade. Ele atingiu seu objetivo e não retornará. Mas todo mundo disse que o objetivo dele era a morte do Potter. Ele estava mais do que vivo esta manhã e demonstrou isso vividamente ao competir com Weasley em volume de ronco, e é verdade, eu já estou acostumado. Felizmente, o propósito de Sirius Black era diferente, e como se viu, ele não representava nenhum perigo. Certo. De qualquer forma, a partida iminente dos Dementadores é uma notícia maravilhosa. Depois do café da manhã, fui direto para a biblioteca, assim como Madame Pince. No caminho, decidi fazer algumas perguntas. Madame Pince, a senhora pode me dizer se a biblioteca tem alguma literatura sobre lobisomens? Pesquisa detalhada. Licantropia. Material muito raro. Como assim? Praticamente não houve pesquisa. No século passado, Marlove Forfan estudou os hábitos dos lobisomens, e este é o único trabalho que descreve a vida dos lobisomens em ambas as fases.
Quanto às mudanças corporais, a natureza da maldição, etc., os dados são escassos e dispersos, ninguém realmente se importava com isso. E os próprios lobisomens quase nunca tinham contato. Pode valer a pena dar uma olhada na seção proibida, nos livros sobre sangue e maleficência, mas receio que seja perda de tempo. Obrigado. Ao chegar à biblioteca, fui direto para a seção proibida. Não tenho o conhecimento necessário na cabeça, o que significa que devo passar pela seção onde Hermione trabalhava. Exatamente. Por que não pensei nisso antes? Virei-me, saí da biblioteca e fui até o Corujal. Lá, rabisquei em uma folha de papel rasgada uma carta para a menina. Parabenizei ela e seus pais pelo Natal e perguntei. Ela não conhece nenhum livro sobre maleficência, sangue, medicina mágica ou qualquer outra coisa relacionada a isso? Ao ver a primeira coruja que apareceu, atraí-a e entreguei a carta. Leve para Hermione Granger, por favor. A coruja piou e voou para longe. A resposta só pode ser esperada amanhã de manhã, no café da manhã no salão principal. Ou posso ir ao Corujal à noite e se a coruja voltar, entregará a carta. Agora posso ir à biblioteca. Capítulo 112. Quando você busca informações propositalmente, o tempo voa. Chegou o penúltimo dia de férias, faltam pouco mais de 2 semanas e no momento posso resumir o seguinte. Estou em uma situação muito ruim. Hermione respondeu no mesmo dia, e eu peguei a carta à noite no Corujal. Recebi de volta os parabéns e uma lista de livros relacionados que ela tinha visto ou lido na seção proibida e em domínio público. Durante praticamente o resto das férias, não fiz nada além de ler, estudar, compreender, comer e ocasionalmente dormir. Li mais de 30 livros, folhos e pergaminhos de vários graus de perigo. Desde os fundamentos da medicina mágica até conceitos abstratos e visões sobre o organismo vivo Vita Mysterium, a ciência dos mistérios da vida, da morte e da não-vida. Encontrei materiais sobre o chamado maleficismo, com seus métodos de maldições e como se livrar delas. 2 obras sobre necromancia com sua visão do conceito de alma e todo tipo de outras coisas. Muito desse conhecimento é abstrato, mas uma boa formação em biologia e disciplinas afins, tanto humanas quanto não humanas, me permitiu entender muitas coisas. Mas infelizmente não em licantropia, embora em termos de conhecimento, agora eu seja igual a um bom medibruxo, porém completamente inexperiente. De habilidade mediana, embora eu ache que há muito mais a aprender quando se entra em uma guilda. Por mais que eu tenha lido e estudado, não consigo entender a atitude dos bruxos em relação a esse problema óbvio e sério, que pode levar qualquer bruxo respeitável ao fundo do poço social em um instante, se o público estiver ciente do problema. Tomemos, por exemplo, as obras sobre maleficência. Eu, o grande, insira seu nome, permitirei que você aprenda, lendo este Talmud, sobre todos os tipos de maldições sobre uma pessoa e um objeto ou área, para entender os mecanismos de seu trabalho na representação de bruxos e métodos de luta. Ah, sim, há também a licantropia. Prevenção da licantropia? Jogue a Avada Kedavra no lobisomem, ou qualquer outra maneira de interromper sua existência, embora a chance de este lobisomem interromper a sua seja um pouco maior para o bruxo comum. No entanto, em um fólio de quimerologia, o mago experimentalista sem nome sugere esconder os resultados de seus trabalhos sob o disfarce de animais mágicos comuns de uma forma bastante extravagante. Este mago primeiro criou a quimera que queria e depois a ferveu em uma poção especial. Viva! No final, a poção foi transformada, pelo que entendi, em uma espécie de suspensão coloidal, separando-se em um remanescente útil para o mago e uma massa base inútil. A massa útil resultante foi combinada com a ajuda de outra poção com um pote de mosquitos mágicos da Ásia Central, agora completamente exterminados por causa de uma doença que eles espalham, a febre pestilenta. Uma doença terrível que afeta apenas certos mamíferos e primatas mágicos. Sim, existem alguns, mas não sobre isso agora. Durante a fusão, uma substância líquida de cor verde venenosa foi obtida. A injeção intravenosa da substância transforma lenta e seguramente a criatura mágica experimental na quimera original. No entanto, suas características gerais diferem da original em 1/3, na direção do enfraquecimento. Mas, de acordo com o mago experimentalista, esse não é o resultado necessário, pois o objetivo original é ocultar seu desenvolvimento entre animais mágicos comuns. Foi então que ele desenvolveu a última etapa do processamento da substância fluida verde. Um ritual complexo era realizado sobre ela, durante o qual condições rigorosas eram estabelecidas para transformar o animal em uma quimera. O mago experimentalista escolheu um impulso mental complexo como condição para que o animal se transformasse em uma quimera à vontade do mago, mas garantiu que as condições poderiam ser qualquer coisa, desde uma fratura banal do dedo mínimo da pata esquerda do animal até algumas condições ambientais. Na ausência de condições, o animal pode viver tranquilamente sua vida normal e até morrer sem nunca se transformar. Ao mesmo tempo, é possível ajustar as condições de transferência da essência quimera para os parentes do animal ou bloquear completamente essa função. Foi dada especial atenção ao fato de que o animal deve ser necessariamente mágico. Sem a essência mágica, tudo é inútil, e um animal comum morre dolorosamente. Este líquido verde alinha, como está escrito, a essência da quimera em torno da essência mágica do animal, e quando chega o momento, é através da magia do animal que a quimera se revela ao mundo. Considerei esse material uma revelação genuína. Embora o texto deste fólio estivesse no formato de uma descrição, sem instruções detalhadas, ele me fez pensar, e se um lobisomem for uma quimera? Tal suposição tem fundamento porque ele não se transforma em um lobo comum, mas em algum tipo de mutante. Todas as características do corpo são muito superiores às dos animais. Tais informações são capazes de gerar muitas teorias e suposições diferentes, mas todas permanecerão suposições sem testes e experimentos.
Mas mesmo aqui, nem tudo é tranquilo. Entre os materiais de medicina mágica e outras disciplinas relacionadas que estudei, não há feitiços ou rituais para uma varredura realmente profunda do corpo, das células e de outras coisas. Embora os antigos bruxos tivessem sua própria noção de bactérias e vírus como organismos minúsculos, eles não buscavam estudá-los, nem as células do corpo, nem sua estrutura. Por que ir tão longe? O ritual realizado por Malfoy em mim, e eu encontrei um semelhante. É bem simples, considerando o que ele faz. Com sua ajuda, o bruxo não se aprofunda em genes e coisas assim não. De uma forma muito desajeitada e simples, a essência da magia e do corpo, que é como a essência do pai, é literalmente cortada do corpo da criança. A sobrevivência realmente não estava implícita após tal ritual. Capítulo 113. Existe apenas uma estatística sobre lobisomens, e ela se baseia em suposições e conversas simples com lobisomens. A grande maioria dos lobisomens eram ex-bruxos. Alguns eram trouxas, mas o mais provável é que fossem abortos, já que pessoas comuns morrem consistentemente e com exatamente os mesmos sintomas. A informação provocou uma série de suposições lógicas e não tão lógicas. É bem possível que os lobisomens sejam quimeras ocultas que foram criadas usando uma metodologia semelhante. Absolutamente todas as quimeras são usadas como ingredientes em poções, assim como os lobisomens. Para alguns tipos de quimeras, é necessário calcular a área de aplicação de certas peças de reposição para cada indivíduo separadamente, mas isso é raro. Existe uma condição para a manifestação de uma quimera, a lua cheia. Existe até uma matriz mental de comportamento, caçar pessoas. Apenas pessoas. Os lobisomens não se interessam particularmente por animais comuns, mesmo como alimento, a menos que seja absolutamente insuportável. Se minhas conclusões estiverem corretas, a licantropia é provavelmente transmitida como um vírus, mas com condições estritamente definidas. Novamente, se assumirmos que Madame Rowling está certa e que a capacidade de fazer magia reside nos genes, que é para onde os fatos sobre vários rituais e maldições me levam a pensar, então a essência mágica no fólio antigo são os genes dos bruxos. Não se sabe exatamente quantos existem. Essência mágica são os genes da magia. Essência quimera é a base genética de uma quimera. Isso também explicaria a diferença entre lobisomens em aparência e força. Os genes da quimera apenas transformam um lobisomem. Mas qual tipo já é determinado pelos genes do infectado? A causa da mortalidade humana pode ser explicada por um ponto importante indicado no fólio. A essência da quimera é construída em torno da essência mágica do animal e, quando chega o momento, é através da magia do animal que a quimera se revela ao mundo. Se a licantropia é um vírus que funciona em torno dos genes do mago, reorganizando algo próprio, então, no corpo de uma pessoa comum, o vírus simplesmente não consegue encontrar os genes necessários, mas o ciclo de vida o força a procurar, e ele simplesmente tritura todo o DNA em todas as células, levando à morte no final. O mecanismo exato é desconhecido para mim, assim como, creio eu, para o resto dos magos, mas existe uma possibilidade. Tudo isso é um grande problema. Mesmo contra vírus comuns, não há cura, apenas inibidores de certas proteínas ou funções químicas, o que acaba suprimindo um pouco a atividade dos vírus. Não há muito a dizer sobre vírus mágicos. Talvez a prole de 2 lobisomens não seja suscetível à licantropia por infecção. Ah, sim, lobisomens de sangue puro não existem, não é hereditário. Isso é meio estranho, considerando a mudança de DNA. Em teoria. No entanto, talvez a presença de um vírus no corpo desempenhe um papel importante? Por exemplo, ao alterar o DNA do hospedeiro, uma ligação com o vírus é estabelecida e quando as condições são desencadeadas, o modelo quimera é retirado do vírus. Isso explicaria o fato de um lobisomem ser contagioso apenas na fase ativa. Embora haja um boato de que se você for mordido por um lobisomem humano, poderá, por exemplo, sentir periodicamente um desejo por carne crua, isso não foi verificado. No geral, embora eu tivesse uma teoria, ela não me fez sentir melhor. Além do fato de ela não ter sido testada, independentemente de sua veracidade ou falsidade, ainda não consigo pensar em um método de tratamento. Mas durante tal ataque à sessão proibida, como já observei, me deparei com uma pequena quantidade de material sobre necromancia, trabalho com a alma e os espíritos. Coisas bem gerais, sem rituais nem nada mais interessantes. Alguns trabalhos fundamentais neste campo de Ecrisgis e pela data e assinatura, antes mesmo da época em que o mago se escondeu em sua ilha. Aplicando como ele mesmo escreveu, alguns estudos do meu colega Erpius Ecrisgis compreendeu como a alma, o corpo e a mente de um ser vivo estão conectados. Se deixarmos de lado vários discursos, temos o seguinte. O mago introduziu a definição de tríade do ser como a união da alma, do corpo e da mente. Cada aspecto da tríade influencia os outros dois e, juntos, definem a existência humana da maneira como estamos acostumados e a entendemos. Por exemplo, a conexão mais simples é a da alma e da mente em um embrião. O corpo determina o desenvolvimento da mente, mas o receptáculo da mente é a alma. Danos ao corpo podem afetar negativamente a mente, mas ao restaurar o corpo, restaura-se a mente como se fosse restabelecer a conexão. Danos à alma afetarão negativamente a mente, mas mesmo tendo restaurado a alma, a mente não retornará sem ajuda e terapia, experiência e habilidade. Como a alma é um reflexo da vida de uma pessoa, juntamente com a mente, diversas habilidades e capacidades se refletem na alma. Ecrisgis fez experiências com as almas de vários desafortunados e descobriu vários aspectos importantes. Com a ajuda de 2 dementadores domesticados, o mago removeu a alma de um corpo e por meio de um ritual, não especificado, é claro, a infundiu em outro. Simplificando, ele trocou as almas de 2 pessoas. O resultado foi que as pessoas tiveram que reaprender habilidades cotidianas, profissões, etc., bem como tudo que o corpo sabia. Isso também se aplicava a certos talentos.
Por exemplo, alguém tinha audição perfeita, mas no final não se manifestou em ambos. Mas a experiência de substituir a alma de um mago e de um trouxa foi mais interessante. Capítulo 114. A alma do mago em um corpo humano comum era capaz de manipulação mágica mínima. Ainda assim, ela literalmente drenava o corpo e em poucos dias, ele não aguentou mais e morreu com exaustão física severa e até envelhecendo. Curioso. Ao mesmo tempo, uma pessoa normal no corpo de um mago exibia a atividade mágica de uma criança. Apesar da mente adulta, a pessoa era quase incapaz de bruxaria. E a menor explosão emocional levava a magia acidental sem varinha. Além de experimentar a troca de almas, Ecrisgis, por meio de rituais e métodos não especificados, realizava a ressurreição dos assassinados. Talvez ele usasse horcruxes porque se baseava no trabalho de Erpo, o imundo, ou talvez usasse dementadores, plantando as almas que arrancavam em cofres temporários por meio de rituais, o que não era o objetivo. A ressurreição com a criação de um novo corpo, em vez de transplante, possessão e outros transplantes, permitia que todo o potencial do conhecimento e das habilidades refletidos na alma fosse restaurado o mais rápida e completamente possível. Ecrisgis testou 6 métodos para recriar um novo corpo em torno da alma, e todos deram resultados igualmente bons. Foram esses estudos que mais me interessaram. Por quê? É bem simples. Lembro-me perfeitamente do momento em que apareci diante do ancião e como este me entregou o sangue de alguém. Parece-me que ele o ligou à minha alma. Talvez seja por isso que a manipulação com sangue me esgota mais do que com magia? Sinto fome depois de um aprimoramento passivo com hemomancia, mas depois do treinamento mágico, não sinto mais fome do que o normal. A manipulação ativa do sangue esvazia meu estômago a uma velocidade enorme, mas estou acostumado. Não me concentro nisso, mas antes de Hogwarts, era muito tangível. O que isso implica? Minhas habilidades não se refletem no meu corpo? Não tenho corpo físico? Pelo mesmo motivo, herdei do basilisco apenas a capacidade de falar com cobras, mas essa é uma habilidade mental, então está relacionada à mente, que é projetada na realidade através do corpo de qualquer maneira, exceto, eu acho, por lesões cerebrais. Sim, a espada espiritual tem habilidades desconhecidas, sendo parte da minha alma, mas preciso projetá-la na realidade para aplicar essas habilidades. Todas as minhas habilidades especiais pertencem à alma e estão indiretamente relacionadas à realidade. Mas então a pergunta é, por que não morri de exaustão durante os vários experimentos, como as cobaias de Ecrisgis? A resposta é óbvia, é magia, Max. O que mais poderia ser? Talvez seja por isso que não tive magia acidental sem varinha quando criança por muito tempo, mas ao mesmo tempo não sou o bruxo mais fraco. Ouso ter esperança. Tenho uma ideia na minha cabeça exuberante, embora não saiba como torná-la realidade. Refundir-me. A única coisa que realmente me preocupa é a alma absorvida do basilisco. Como exatamente ela é absorvida? Quer dizer, ela se mistura ali, se dissolve, ou algo assim? Ou é como plasticina, um pedaço grudado na lateral, e pronto. Eu não tinha dúvida sobre a possibilidade de tal refusão, pois o ritual osso, carne e sangue do cânone pode ser considerado um procedimento semelhante, que consiste na recriação de um corpo para uma alma específica, com pouquíssima dependência do resultado em relação aos materiais de origem. Magia negra ancestral ou, lá está na seção proibida. No geral, muitas incógnitas e nenhuma informação sobre experimentos com uma alma em comum. Experimentos. Parece-me que simplesmente não há tempo para eles. E se a primeira lua cheia mudar irreversivelmente a alma? O que significa que preciso desenvolver meu próprio ritual ou feitiço. Mas o problema é que estou bem ciente das minhas capacidades mentais e não me considero um gênio, o que significa que não terei tempo para desenvolver um ritual, poção ou feitiço complexo. Se fosse fácil desenvolver uma nova poção, haveria muitos mestres neste campo. Mas experimentos aleatórios no estilo de gêmeos me enojam porque não se trata de línguas inchadas e mudanças na cor do meu cabelo, mas sim da minha alma. O feitiço pode ser criado e os métodos para fazê-lo são ensinados na turma do último ano, runas e aritmancia para ajudar. Mas por outro lado, se fosse tão fácil, mesmo que fosse possível, tenho certeza de que o resultado seria uma construção tão complexa. O número de movimentos de varinha, palavras e construções mentais seria tanto que ou o feitiço seria impossível de fazer ou impossível de guardar tudo na minha cabeça. Ou ambos. Resta o ritual. O que é ritual? Imagens de todos os tipos de coisas demoníacas instiladas por contos de fadas e filmes, cânticos malucos em línguas incompreensíveis, pentagramas, danças nuas e outras coisas surgem na minha cabeça. Até certo ponto, mas não exatamente. Em essência, um ritual é um feitiço criado com a ajuda de objetos materiais. À custa de várias formas geométricas, runas, substâncias magicamente ativas e, claro, o mago recria uma construção mágica, cuja complexidade como um todo. E na ordem de ação, a ativação de certos elementos em diferentes estágios é grande demais para caber na mente humana e ser recriada com a mera vontade, imaginação, gestos e palavras. O que é mais difícil de criar? Um feitiço, uma poção ou um ritual? Todos são igualmente difíceis, mas o ritual é muito mais fácil de implementar. Mas novamente me deparei com uma escassez de cérebro. Preciso de mais poder de processamento cerebral para dominar runas, aritmancia e outras coisas em um nível mais profundo, além de fazer muitos cálculos. Preciso de mais cérebros. Cérebros. E então tive uma ideia que precisava testar de qualquer maneira. Quanto tempo até os alunos chegarem? 2 dias? Maravilha! Rapidamente dobrei todas as minhas atividades de escrita, canetas e cadernos, nos quais anotei meus pensamentos em pequenos resumos para facilitar a estruturação. Tirei a alça da bolsa que sempre carrego no ombro e saí apressadamente da biblioteca. A hora do jantar estava chegando, mas eu não estaria no salão nobre esta noite, o que significava que eu precisava ir à cozinha primeiro. Capítulo 115.
Sob os olhares felizes dos elfos domésticos, comi até me fartar e corri para o 8º andar do castelo, em direção ao retrato de Barnabé, o maluco. O caminho era longo, pois o castelo é grande. Em geral, em pouco tempo, me vi em um corredor onde, exceto por um quadro com trolls em tutus de balé e um mago, não havia uma única tela mágica. Concentrando-me no pensamento, preciso esconder algo imediatamente, e imaginando um enorme tesouro de coisas, dei 3 voltas ao redor da pintura. Como eu esperava, funcionou na primeira tentativa, e na parede de pedra em frente, havia uma porta em arco de 2 folhas com muitos monogramas de ferro. Quando empurrei uma das abas e olhei para dentro, mal consegui conter meu assobio de espanto e alegria. A vasta sala estava na penumbra. Uma luz suave e quase imperceptível, tão semelhante em tonalidade à da lua, jorrava de algum lugar no teto altíssimo. Quase da entrada e até onde eu conseguia enxergar, havia montanhas de lixo de todos os tipos. Parece que sorri para mim mesmo, isso pode demorar um pouco. Embora. Entrando e fechando a porta atrás de mim, tirei minha varinha do coldre em meu antebraço e a levantei acima de mim, apontando-a para cima. Eco. Da ponta da varinha, uma onda rápida, minúscula, porém implacável, de magia se espalhou, retornando imediatamente de vários cantos da sala precisa, trazendo consigo a localização aproximada de pelo menos alguns itens mágicos. Não havia muitos deles em relação à quantidade total de lixo, cerca de 200. Outras 1.500 respostas eram extremamente fracas, encantamentos esgotados. Meu Deus! Um sorriso surgiu no meu rosto. O Malfoy é um babaca, claro, mas provavelmente não vou parar de agradecê-lo por uma visita à França pelo resto da minha vida. É hora de procurar. Decidi conduzir minha busca pelo diadema da Corvinal em estrita ordem, movendo-me pela sala desde a entrada até as profundezas e inspecionando os locais de onde vinham as respostas mágicas. Dizem as lendas que este diadema é o ápice da arte do encantamento e da artefatoria em um único objeto, por assim dizer. Não havia tarefa ou equação aritmética que Rowena não conseguisse resolver em um breve momento usando este artefato. A concentração da atenção, o aprimoramento do processo de pensamento e sua otimização. É isso que se atribui a este diadema, e a própria Rowena falou sobre tais coisas, embora em palavras mais vagas. Em relação a este diadema, tenho até 3 opções para o desenvolvimento dos eventos. Ruim, minha espada espiritual mataria a Horcrux de Voldemort junto com o artefato. Normal, somente a Horcrux morre e o diadema sobrevive mantendo sua funcionalidade. Perfeito, a essência do artefato e suas funções serão absorvidas pela espada, e parte da alma de Voldemort voará para o outro mundo, ou será destruída. Existe, no entanto, a possibilidade de que parte da alma de Voldemort seja absorvida, mas não há nada que eu possa fazer a respeito. Mas se isso acontecer, bem, a busca foi rápida. Você simplesmente encontra uma resposta mágica e não precisa vasculhar absolutamente cada pilha de lixo, mobília, algumas estruturas incompreensíveis, montanhas de trapos, bilhetes e livros que, aliás, não são nada únicos. Não peguei nenhum dos itens que encontrei. É preciso experiência em diagnósticos, porque feitiços das trevas de verdade. Maldições e coisas do tipo não são muito diferentes de encantamentos simples em termos de magia. Até o diário do mesmo Ridley parecia um livro. Você realmente precisa de experiência. E não se pode ir muito longe apenas com conhecimento. Então, eu estava apenas verificando se o diadema estava na minha frente ou não. Depois de 2 horas e meia de busca, finalmente me deparei com o objeto que procurava, embora não o reconhecesse. Era um enorme arco de ouro e prata, com muitos topázios e um rubi enorme no centro. Parecia uma coroa. Que era uma Horcrux, eu sabia pelo leve impacto mental, um sussurro sibilante e indecifrável surgiu na minha cabeça, que eu facilmente interrompi com um leve esforço mental. Mas por que este diadema é tão diferente daquele mostrado no filme? Embora não é de se admirar, naqueles tempos distantes, havia tal moda. Depois de andar em círculo sobre o diadema, sentei-me ao lado dele e me perguntei, como comê-lo sem engasgar? Qual era o resultado dos usos anteriores da espada? Esfaqueei um basilisco vivo, absorvi sua alma, adquiri uma habilidade mental. Na França, durante um ritual, minha consciência caiu no grimório à mercê de um demônio. Tendo derrotado o demônio com minha espada, quase o absorvi, mas o velho tirou o ilegal, como ele mesmo disse. No entanto, eu ainda estava dentro do grimório, e ao destruir os tijolos das paredes daquele calabouço mental, absorvi também o conhecimento dele. Aliás, não obtive nada do demônio, se entendi corretamente. Ou talvez tenha conseguido algo, quem sabe? Capítulo 116. De repente pensei, nunca fui cruel ou implacável. Na minha vida passada, assim como nesta, eu era um garoto bom e inteligente, uma alegria para meus pais. Por que se tornou tão fácil para mim matar pessoas? O velho que queria me sacrificar para o grimório. Houve legítima defesa, mas mesmo assim senti um leve tremor, embora o ignorasse. Matei Malfoy sem dúvida, e tão casualmente como se cortasse cabeças de pessoas todos os dias. Também matei Pettigrew só porque ele é um babaca e teria trazido Voldemort de volta à vida. E eu estava preocupado em manter os eventos do cânone intactos até recentemente. Talvez parte disso tenha vindo do demônio, mas só um pouco. Isso me fez sentir melhor com a vida, por assim dizer. E talvez eu sempre tenha sido assim, mas escondi essa atitude de mim mesmo. Peguei o diadema com telecinesia, arrastei-o para um lugar limpo no chão e me ajoelhei ao lado dele. Seja qual for o resultado, todas as opções eram boas, exceto absorver um pedaço de Voldemort. Sim, todas eram boas. Faça isso logo, eu me encorajei. Ou você nem deveria ter começado. Peguei o diadema com as mãos. Preciso de contato mental, como com um grimório.
Se eu simplesmente o estilhaçar com minha espada, pode acontecer que um fragmento de Voldemort pereça ou seja absorvido, mas o artefato será irremediavelmente arruinado, já que a língua de cobra do basilisco que obtive, acredito, é pela absorção da alma, não pela morte da criatura em si. Sem mais um segundo, rapidamente peguei e coloquei o diadema. 1 segundo, 2. Sem esconder minha surpresa, comecei a olhar ao redor do salão sombrio e monumental, sem janelas nem portas, mas com muitas colunas. Havia vários baixos relevos por toda parte, pesados e esmagadores em sua imponência, e a penumbra dava ao salão uma atmosfera ligeiramente assustadora. Virei-me ao ouvir a voz. O tom rígido e adulto do diário, um homem alto de cabelos castanhos, de terno preto, roupão obviamente antiquado e um sorriso atrevido, mas benevolente. Atribuí a expressão facial ao armário por um motivo simples, uma máscara. A mais natural. Nunca vi um sorriso tão falso na minha vida. Nem consigo imaginar o que é, mas só de ver aquele sorriso me deu vontade de incendiar o lugar com fogo maldito, e talvez ele queimasse como tudo ao redor. Jovem mago curioso, disse o homem. Parece que o mistério da sala precisa não é mais só meu. Talvez com. Quero atacá-lo agora, mas é como se houvesse algo no caminho. Tistes Riden interrompeu minha fala com um gesto de mão. Não precisa desperdiçar energia, meu amigo curioso. Posso lhe fazer uma pergunta? Mas fica claro pelo seu tom que ele não precisa de uma resposta. Sinto que você é puro sangue, mas não consigo reconhecer em você os traços de nenhuma das famílias inglesas. Não quero parecer muito presunçoso, mas conheço todas elas. Não quer responder? Ah, sim. Onde estão meus modos? Riddle ergueu as mãos pateticamente, como se estivesse se dirigindo a uma grande plateia. Eu sou o Lord Voldemort. Ele me encarou por alguns segundos, mas sem esperar por uma reação, apenas moveu a mão um pouco. Uma força poderosa e invisível me pressionou tanto que quase caí de joelhos, mas aguentei firme, me concentrei e me livrei da obsessão. Riddle estava a um passo de mim. A geração mais jovem não é tão desesperada. Acenei com a mão no quadril, formando uma construção mágica de um punho espiral no ar. Como Hilariz. O feitiço atingiu Redlidon, rasgando a metade direita de seu torso e espalhando fragmentos de substância escura ao redor. Os restos de Redlidon permaneceram sorrindo para mim, evocando a imagem de Alucard e Elsin em minha mente. Um conhecimento intrigante de magia, meu amigo curioso. Riddle se recuperou em uma fração de segundo. Interessante, mas inútil. Com um simples aceno de mão, ele me fez voar e então, com meu próprio feitiço, Riddle me jogou no chão, nocauteando o espírito. Interessante, Riddle me olhou com o mesmo sorriso irônico parado ao meu lado. Você é mais durão do que parece. Então seu olhar deslizou para meu braço esquerdo. Black, ótimo. Assim como fizera durante a batalha com o demônio Grimório, acelerei até a velocidade máxima. No mundo intangível, meu limite de aceleração é muito maior. Imediatamente materializei minha espada e comecei a retalhar Redlidon, mas o efeito foi quase o mesmo de um feitiço. Levou apenas alguns instantes para que o fragmento de alma sorridente alcançasse minha velocidade e se esquivasse habilmente da espada. Por alguns instantes, Rida encarou a espada que passava voando por sua cabeça, e então seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão completamente neutra. No mesmo instante, ele desapareceu, a uma dúzia de metros de distância. É isso que eu não entendo. Acho que você se tornará um receptáculo maravilhoso. Não acha, meu amigo curioso? Surpreendentemente, não demorou nem um instante para que eu estivesse novamente ao lado dele, acelerando ainda mais. Mesmo assim, ouvi o que ele disse como se estivéssemos tendo uma conversa tranquila tomando um copo de uísque. Chega! Apenas uma palavra, e foi como se eu estivesse paralisado, e Riddle enfiou a mão no meu peito com um golpe. Foi como uma faca na manteiga. Eu me senti como se Nell e o agente Smith estivessem contra mim. Eu acho. Riddle estava dizendo, e de repente comecei a perceber que estava agindo de uma forma estranha e unilateral. Você, meu amigo curioso. É como se eu fosse limitado. Limitado nas minhas ações. É como se o mundo ao meu redor nem me deixasse pensar em um curso de ação melhor. Mas é um mundo fictício. Uma projeção mental da vontade de Voldemort ou da essência de um artefato. Você não tinha ideia. Mas já que é um mundo fictício. Espera aí, ideia. Aonde você vai? Não desista. Isso é algo importante. Como vai acabar? Use seu cérebro. Use sua mente. Esta é uma batalha da mente, mesmo que pareça uma luta. A mente. Tríade do ser. O fragmento é uma alma danificada. A mente do fragmento está igualmente danificada e mesmo que fosse mais forte, está incompleta. A alma. Sua curiosidade. Capítulo 117. Minha alma não é comum. Orgulho é pecado, claro, mas agora eu sou maior, melhor, mais forte. Jovem Lord Black. O que significa? O que significa que você está ferrado. Saindo dos meus próprios pensamentos, olhei nos olhos de Riddle. Isso mesmo, escória trouxa, sorri de volta para Riddle. Mesmo que eu não tenha nada contra nenhuma camada da população, casta ou classe, é sagrado desequilibrar um oponente. Adoro ver o rosto de Riddle se contorcer de raiva e seus olhos brilharem vermelhos. Sou eu, ele gritou na minha cara. Senhor, Vold, morto, enfiei minha mão em seu peito sem balançar. O quê? Você me desafia. Destruir. Minha mente e minha vontade, meu mundo ao meu redor, e não me importo se não é assim. Riddle foi imediatamente envolvido por um turbilhão de sangue, provocando um estrondo e um vento aterrorizantes na penumbra do salão. A mente humana é onde reside a verdadeira liberdade, a ausência de limites e fronteiras. Voldemort, em vez de Riddle, tentou emergir do vórtice.
careca e sem nariz, com o rosto aberto num grito mudo, como se tentasse romper uma tela de seda vermelho escura. Mas foi tudo em vão. Eu entendi uma coisa simples: vontade e fé são as ferramentas da batalha das mentes, assim como a alma. No entanto, até mesmo o pedaço de Voldemort era forte e estava começando a se soltar, apesar da pressão e da força com que eu tentava destruí-lo. Bem, ouvi um farfalhar silencioso e o ranger de algo duro contra a pedra atrás de mim. Sem nem me virar, pude sentir a presença de uma verdadeira montanha de matéria orgânica. A presença de algo frio e era como se fosse uma extensão do meu corpo. Senti a cabeça do basilisco pairando atrás do meu ombro direito, e Voldemort de repente começou a desacelerar seus movimentos. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer, mas não conseguia. Não podia simplesmente pegar o fragmento de Voldemort e destruí-lo sem fazer pose. Puxando minha mão esquerda em direção ao gigantesco vórtice sangrento, estalei os dedos, e todo aquele sangue girou ainda mais rápido, imediatamente começando a encolher e se transformar de um pilar de vórtice em uma esfera, cada vez menor. Ocasionalmente havia saliências em sua superfície, como se alguém estivesse tentando sair, mas era em vão, e logo havia uma densa esfera de sangue escuro, quase preto, do tamanho de uma bola de vôlei na minha frente. Sem um movimento rápido, como se com uma espada, perfurei a esfera com a espada. Como se um longo grito de desespero pudesse ser ouvido de muito, muito longe, e pequenas gotas rapidamente começaram a se separar da esfera, imediatamente absorvidas pela espada. Não, não, não. Só destruição. Tentei me esforçar para criar a espada, e funcionou. A esfera começou a se decompor, a apodrecer. Depressões e marcas de decomposição apareceram nela, até que ela desapareceu, acompanhada de um grito abafado de desespero. No entanto, algumas gotículas penetraram. Bem, não acho que seja tão ruim assim. Minhas pernas ficaram bombas, e o contato da minha bunda com o chão frio de mármore me trouxe toda a tensão que eu havia sentido nos últimos minutos. Quando olhei ao redor, não havia basiliscos, apenas uma sala vazia na escuridão. Nada estava acontecendo ou mudando. Espero não ter que destruir e devorar cada centímetro quadrado aqui individualmente com minha espada. Este salão não simboliza o diadema? Com um grunhido como um homem de 100 anos, levantei-me do chão e olhei para uma das enormes lajes e, sem pensar duas vezes, cravei minha espada nela. A laje se espalhou com faíscas amarelas brilhantes, começando a se acumular na lâmina da espada. Mas as faíscas não foram absorvidas, mas congelaram em um pequeno ponto brilhante, como se esperassem para continuar. Isso não vai dar certo. Um pensamento selvagem passou pela minha cabeça e exigiu sua implementação imediata. Com um leve movimento da mão esquerda, enrolei uma película ensanguentada em uma das lajes do piso, e dessa película surgiu uma grande gota alongada, como se estivesse pendurada no teto, mas de baixo para cima. E então, calmamente, perfurei a gota. Lá dentro, a estrutura ensanguentada brilhava fracamente com tons de faíscas amarelas, que dentro das gotas alcançavam a espada, mas não a absorviam, apenas aumentando ligeiramente o tamanho do ponto na lâmina. Excelente! Um esforço voluntário e uma poça escura de sangue rapidamente se espalhou de mim pelo chão, cobrindo cada milímetro da sala sem janelas e portas em poucos segundos. E assumiu uma aparência horripilante, não apenas assustadora. Afinal, era sangue. Uma gota de sangue subiu do chão à minha frente em uma haste fina, e eu imediatamente a perfurei com minha espada. O sangue nas superfícies do salão brilhou fracamente, e esses brilhos fluíram lentamente para a gota, para a espada. Era uma imagem hipnotizante. O fluxo de faíscas tornou-se tão denso que, através do sangue, contrariando todas as leis da ótica e da opacidade do sangue, um fluxo monolítico e brilhante de luz amarela foi visto, formando uma mancha que crescia rapidamente na lâmina da espada. Com a última faísca, o ponto de luz amarela finalmente se formou, piscou e desapareceu na espada. Uma dor aguda e intensa me jogou no chão. Apenas oceanos de dor, em algum lugar lá dentro, não sei onde. Em todos os lugares. Não sei o que estava fazendo. Não sei quanto tempo se passou. Mas a dor se foi. Havia uma escuridão diante dos meus olhos, na qual círculos multicoloridos nadavam de vez em quando, queimando de dentro para fora, fundindo-se e mudando de forma. Não durou muito, e em poucos segundos eu podia ver as montanhas de lixo à minha frente. Eu ainda estava ajoelhado no chão, com muita cinza nos ombros e nas roupas. Passei a mão na testa, enxuguei as grandes gotas de suor e ao longo do caminho me lambuzei de cinzas. Não senti dor, mas minhas mãos e pernas tremiam de tanto trabalho. Bem, e tudo mais. Caí de costas sem energia, e o único pensamento que me veio foi dormir. Preciso dormir. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.